Boa noite, turma de Pedagogia, Extremóis, turma 1. Aqui quem está falando é o professor João Paulo Cristaldo. Estarei com vocês durante esse mês com a disciplina de Projeto Político Pedagógico 2. Espero que todos estejam bem, todos e todas estejam bem. E lembrando, mais uma vez, fiquem em casa. E enquanto essa pandemia está aí assolando nosso mundo, nós temos que nos guardar e pensar também no outro, no coletivo. E isso é muito importante, para que todos, ao final, não falte ninguém. E vocês aí consigam lograr êxito no final do curso de vocês. Que já está no final, né? Então, como eu falei já, eu estou com a disciplina de Projeto Político Pedagógico 2. Minha assistente, vocês não estão vendo, né? É a professora Priscila, ela está aqui passando o slide para mim. Essa disciplina, como eu passei para vocês, nós dividimos em dois textos. Né? O primeiro texto, a parte teórica, de certa forma, né? Fala um pouco dos princípios norteadores do PPP, da importância do PPP, de como surgiu esse histórico do PPP, né? O contexto histórico do projeto político pedagógico. E o segundo texto, ele é destinado mais à crítica, né? Será que essa teoria ela é mesmo posta em prática? Será que essa teoria realmente ela é colocada e chega até o chão da escola? É uma pergunta que se faz e até hoje, né, nós da academia, dos produtores científicos, nós temos de fazer também. Então, esse primeiro texto, ele é de nome Projeto Político Pedagógico da Escola, uma construção coletiva. É da professora Ilma Passos Alencastro Veiga. Essa professora ela é base, todo o tema relacionado ao PPP, que você vê artigos, 99%, todos eles têm como referência bibliográfica Ilma Passos Veiga, nesse tema. Então, podemos dizer, assim como Magda Soares é para alfabetização, letramento, Paulo Freire é para a questão da EJA, né? Por exemplo, Bauman para a questão da pós-modernidade, e Ilma Veiga é para a questão de PPP. Então, não poderia de maneira nenhuma, como professor, deixar de trazer alguma produção dessa autora para enriquecer ainda mais a nossa disciplina. Por favor, professora. De início, eu queria falar um pouco para vocês, lembrando que esse slide eu disponibilizei a vocês hoje pela manhã, na manhã de... Nós estamos aqui no caso, amanhã, na segunda-feira, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Né? Então, vocês também vão estar com esse slide, certo? Em 1996, a LDB, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinou que todas as instituições de ensino precisam ter um PPP. Mas em que contexto histórico surgiu essa proposta? Desde a década de 80, houve movimentos relacionados à democratização da escola. Não só relacionado à questão da democratização da escola, mas a democratização como um todo. Lembre que no início da década de 80 nós temos a ditadura militar ainda no Brasil, um processo chamado de redemocratização. Então, não somente uma redemocratização política, mas também social, né? Inclusive também na escola. Então, nós vamos ter aí esse processo todo. Vamos ter a direta já, vamos ter, que vai culminar com a Constituição Cidadã de 1988. Então, todo esse processo aí, o fervor, né, democrático que está acontecendo no Brasil aí na década de 80, todo esse processo vai culminar nessa Constituição Cidadã. Nessa época, o mundo começou a questionar o modelo de Estado intervencionista, no qual as decisões são tomadas de forma vertical,
Até hoje, uma das grandes indagações com relação à BNCC é esse ponto aí, né, culminante. Essa verticalização do ensino, porque muitas vezes o que é posto lá no centro do país ou no sul do país não serve para nós da região Nordeste ou para as outras regiões. Então, essa descentralização já lá no início do século, com um grande estudioso da educação chamado Gustavo Carpanema, né, ele falava que era importante que os organismos municipais, né, eles tomassem as diretrizes da educação. Né? Por exemplo, no nosso município, nós, como município, dirigirmos a nossa educação, as bases, né? O currículo, né? Toda a forma de avaliar, os PPPs, né? Tivéssemos essa autonomia, né? De dirigirmos essas questões. Desde lá do início do século XX, essa questão é abordada. E até hoje ainda nós temos diversas leis e diversos regimentos, diversos currículos educacionais que são, de certa forma, postos de forma vertical, entre aspas, ditatorial, pelos organismos educacionais, como o MEC. Né? Muitas vezes não são ouvidos aqueles realmente que colocam aquilo na prática, que é quem? Quem está no chão da escola, nós professores. Então, essa visão surge nessa época aí, né? Essa descentralização, essa vontade de ouvir quem está na ponta, quem está lá nas regiões mais longínquas do país. É muito importante essa visão. Por favor, professor. Então, nesse contexto, em 88, o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública começou a batalhar que fosse instituída uma gestão democrática do ensino público. Muito importante essa questão, né? E muito se lutou, por exemplo, no nosso município, para que hoje nós tivéssemos diretores eleitos pela comunidade escolar. Né? Porque o que acontecia, né, muitas vezes, e acontece ainda em muitos municípios, aquele diretor lá, que é o gestor escolar, muitas vezes colocado de forma política e não meritocrática, né? E é colocado ali dentro daquela escola, muitas vezes sem nem saber, nem entender nada dos meandros educacionais. Né? Isso prejudica muito esse eixo, essa gestão educacional. Né? O fato que não, hoje ocorre no nosso, creio que há uma lei no nosso município, né, que os gestores têm que ser eleitos pela comunidade escolar, pais, alunos e professores e funcionários. Existiu a necessidade que as escolas se adaptassem às novas realidades. Né? Como eu falei, a realidade de uma escola, por exemplo, no centro de São Paulo, não é a mesma realidade dentro de uma periferia de São Paulo. A mesma realidade de uma escola em Natal não é a realidade de uma escola no interior. Lá, por exemplo, na terra da minha esposa, o Marizal é diferente. São contextos diferentes, pedem visões educacionais diferentes, né? Diretrizes pedagógicas diferentes uma da outra. E isso quem tem que decidir é a comunidade escolar. Realmente tem que ser ouvida. E não de forma verticalizada, como acontece muitas vezes. Como consequência, nós temos, como eu falei, a Constituição de 88. Nós tivemos a consequência de toda esse debate, né? A partir de então, a realidade local de cada comunidade começou a fazer parte das considerações a serem analisadas nas diretrizes de uma escola. Aí eu pergunto a você, é realmente ouvida? Aí é o ponto que a gente vai discutir no texto 2 lá. A teoria é realmente feita na prática? Porque surge logo essa questão. No papel, teria que ser ouvido a comunidade escolar, os pais, os alunos, os professores, os funcionários, todos serem ouvidos na construção desse PPP. Né? Então, fato que muitas vezes não acontece, né? Na realidade. Por favor, professora.
O projeto político-pedagógico, então, o PPP, é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino, também conhecido como projeto pedagógico. É um documento que deve ser produzido por todas as escolas, né? Então, muitas vezes a gente chega na escola e qual é o PPP da escola? Ninguém vê, né, o PPP daquela escola, ninguém sabe, tá com fulano e tal, tá com fulano. E não é algo construído por todos, não é algo internalizado por todos. Isso é o grande problema dos PPPs, né? Essa construção coletiva, que como o Wilma Passos Veiga diz, essa construção ela é possível. A comunidade escolar pode ser ouvida sim. O capital social pode ser ouvido, né? Político, mais na frente a gente vai discutir isso mais aprofundadamente, mas por quê? Como dizia Paulo Freire, né? Não basta, né, você ensinar a ler e escrever, você também tem que politizar, conscientizar aquele aluno, fazer com que ele tenha a visão de mundo. Por isso que se chama projeto político-pedagógico. E não só pedagógico, né? Você aí coloca um aluno da periferia, por exemplo, daqui de Natal, né? Ele tem que se conscientizar que, infelizmente, né, ele vai ter que, diante de todo o preconceito, de toda a dificuldade que ele tem, infelizmente, ele não vai ter igualdade com aquele aluno que estuda, por exemplo, na escola particular. Ele tem que internalizar. Infelizmente, em nosso país, a realidade é essa, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, várias charges estão rolando nas redes sociais. Vocês veem os alunos, uma que eu vi essa semana, os alunos, alguns alunos lá no computador e o aluno lá fora querendo estudar e não tendo a oportunidade de estudar no computador. Quantos alunos nesse momento agora queriam estar estudando e não podem? Então não há essa igualdade, né? E demonstrar isso a esses alunos é uma forma política de conscientização. É uma forma política de que esses alunos lutem pela sua igualdade, né? Essa igualdade que infelizmente hoje falta no nosso país. Embora seja amplamente conhecido, muitos diretores pedagógicos e gestores têm dúvidas sobre como esse documento ele tem de ser elaborado e que princípios ele tem que implementar dentro da escola. São as principais dúvidas que há nesse meandro. Então, na prática, o documento estipula quais são os objetivos da instituição e o que a escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. Nele são considerados todos os âmbitos. A proposta curricular da escola, mais na frente a gente vai falar sobre isso. É muito importante a escola saber que currículo é importante para a escola, que objetivo nós temos, que aluno nós queremos, que aluno nós temos dentro da nossa escola, qual é a realidade da nossa escola. Entender isso é muito importante para a escola. A proposta curricular deve ficar claro o que será ensinado e qual será a metodologia adotada na escola. A proposta pedagógica deve trazer ainda as diretrizes adotadas pela instituição para avaliação, também é um tema bastante polêmico, né? Avaliar, como avaliar esse aluno, né? Muitas vezes lá a gente elabora nossos planos, nossos projetos e a gente não sabe ou não entende qual a melhor forma de avaliar aquele aluno. Ainda caímos muitas vezes naquele método tradicional escrito e não entendemos que a avaliação é algo contínuo, é algo que acontece no nosso dia a dia. E por termos tido uma educação, de certa forma, tradicional, muitas vezes caímos naquela velha e boa prova. Ah, só assim que eu consigo diagnosticar e entender se meu aluno aprendeu ou não. E não é assim que a gente sabe. Hoje em dia, o mercado de trabalho, por exemplo, ele pede não apenas que esse aluno seja um copiador ou um escritor, vamos dizer assim, apenas responder as questões,
mas uma pessoa que crie. Está aí a economia criativa para falar sobre isso. Um aluno que pense, que imagine, que se abstraia. Isso a gente consegue através um dos pontos é a avaliação. Diretriz sobre a formação de professores. O que eu quero que meu professor, de certa forma, vá, no decorrer do tempo, se autoavaliando, entendendo as novas perspectivas. O que falta muito, uma formação continuada, um estímulo, de certa forma, para aquele professor se atualizar. Né? Então, tudo isso são pontos que tem que ter no PPP da escola. Diretrizes para a gestão administrativa. A proposta curricular e as diretrizes sobre o corpo docente sejam cumpridas. É necessário que haja um suporte administrativo organizado. Qual é a função de cada um dentro da escola? Qual o papel que cada um determina dentro da escola? O professor, o coordenador, auxiliar, o secretário? O que cada um desempenha dentro da escola? O documento aponta o caminho para que a gestão da escola viabilize outros pontos. O que está precisando na escola? É uma nova sala? É uma nova cantina? É um espaço para os alunos da educação infantil? Então, tudo isso, no final, quando esse documento está elaborado, aí que os gestores, e junto com os professores, a comunidade escolar, tem que entender o que é que deu certo e o que é que deu errado. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. O que a gente pode fazer para melhorar, para alcançarmos os nossos objetivos? Por isso que a professora Veiga disse que o documento PPP é algo flexível. Porque não é algo que tem que ser feito lá e guardado dentro de uma gaveta e depois, quando você vai retirar novamente a autorização da escola, tirar o mofo dele, não. Né? Ele tem que ser algo constante, vivo dentro da escola. Aplicável, real, palpável. Pode passar, professor. Então, o que quer dizer cada ponto desse? Né? Quando eu falo em projeto, é o quê? O que é projeto? Né? A ciência sociológica, e vocês já estão aí, acho que eu já dei 3 disciplinas para vocês. Eu acho que essa é a 4ª ou 5ª disciplina que eu dou para vocês. Depois vocês lembrem aí, a minha memória já me falha um pouco, né? E eu prezo muito pelas minhas disciplinas a questão dos conceitos. Né? Nós que somos da ciência social, nós temos que trabalhar os conceitos. Lembra lá da escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, ela trabalhava bastante os conceitos. Porque a partir do conceito nós conseguimos abstrair. A partir dos conceitos que nós conseguimos fazer as inferências sobre ela. A partir dos conceitos que nós conseguimos tirar o juízo de fato e não apenas o juízo de valor. Então, é importante sabermos os conceitos. O que o projeto é? Uma reunião de propostas que tem como objetivo a realização de uma ação. Traz uma ideia de futuro, rupturas. Veiga fala isso no texto. Todo projeto ele busca rupturas. Sair da zona de conforto. Fazer diferente. Se eu tenho um projeto a se fazer na minha escola, com certeza, por mais que se tenha coisas a continuar, mas geralmente são projetos que provocam rupturas, mudanças. E muitas vezes nós somos avessos às mudanças. Nós temos que nos policiar com relação a isso, gente. Nós, professores, nós aí estamos aí nesse processo de virar youtuber de certa forma, né? De forma até provocados a isso, né? Forçados a isso, mas esse aqui é o futuro da educação de certa forma, principalmente no ensino superior, é utilizar mais as tecnologias. Não as tecnologias como fim, mas sim as tecnologias como um meio de chegar o conhecimento para todos. Né? Então, a forma presencial ela é muito importante, ela é muito rica,
mas também a forma EAD consegue chegar aos mais longínquos lugares do país. Esse país que é continental, né? Tem lugares no norte do país que você só chega de barco, né? Imagine só, né, como a tecnologia pode chegar a esse local e desenvolver, né, o conhecimento desses locais. A partir de como? Disso aí, da tecnologia. Então, é muito importante também a gente deixar esse espaço aberto para essas mudanças, para esses novos projetos, né? Porque muitas vezes a gente já chega às vezes com a ideia, eu que sou gestor de escola, a gente pensa, e muitas vezes isso acontece na prática, e o que muitos fazem, até antes da gente terminar de falar o projeto, isso aí não vai dar certo. Para que isso? Então, esse avesso a mudanças, a rupturas, né? Nós não, como professores, como produtores, como vivos, nós temos que nos inquietar. Sair dessa zona de conforto, né? E entender o nosso papel de inquietude, né, diante desse cenário. Política, eu meio que adiantei um pouco naquela fala de Paulo Freire, mas é o quê? Se refere à função social das instituições de ensino. Seu significado está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço de emancipação desses alunos. Lembra lá, na década de 80? Vez por outra a gente escuta alguns dizerem, é boa, a escola pública era na minha época que era muito bom a escola. Nós tínhamos um número reduzido de escolas que alcançavam um número reduzido de pessoas, muitas pessoas. Não é à toa que na década de 80 no Brasil o nível de analfabetismo era imenso. O que acontece a partir da década de 80? Uma universalização do ensino. As escolas públicas chegam a mais lugares. O que não aconteceu de forma diretamente proporcional a isso? O aumento do número de escolas e a melhoria da qualidade da educação. E, infelizmente, não conseguimos fazer com que esses dois pontos, né, fossem simultâneos. Mas aí dizer que na década de 80 a escola boa era aquela lá, que infelizmente alcançava uma elite política, né, aí é diferente. Vocês devem ter visto com o professor da disciplina anterior, qual é a função da escola? Autonomia, liberdade, consciência, né? E será que essa escola pública, até mesmo de hoje, ela funciona com esse papel emancipatório? Essas questões que nós temos que fazer, que vocês têm que fazer. Não só mesmo quando vocês estão escrevendo lá, mas no dia a dia da escola de vocês. Na sala de aula, será que a prática docente de vocês dentro da sala de aula, ela provoca essa emancipação do aluno? Ela culmina nisso? Isso é política, gente. Nós lá na frente não queremos que esses alunos se tornem, por exemplo, a massa de manobra dentro desse sistema. Nós queremos que eles mudem, que eles lutem pelos direitos deles. Então é muito importante fazer pedagogia com política. É muito importante. E a pedagógico, que é o conjunto de métodos utilizados na educação para que cada sujeito se desenvolva de forma global. No documento, o termo faz menção a todos os projetos e atividades educacionais que são utilizados no processo de ensino e aprendizagem. Aí hoje nós temos não só a questão cognitiva, mas muito, né, em referência à BNCC, por exemplo, que ela traz uma notória referência a isso, é a questão socioemocional, né? Então, essa Bauman fala muito sobre isso, essa agilidade, esse fervor. Tem um jornalista, Carlos Andreasa, que ele usa muito essa palavra fervor que nós vivemos, de relações sociais, né, da política, essa efervescência que nós vivemos, ela desemboca lá na sala de aula com o nosso aluno. Ela desemboca nas relações interpessoais,
ela desemboca na tecnologia e é fruto também dessa tecnologia. Ela desemboca na cultura. Então nós temos que estar atentos a todo esse meandro aí, a todo esse contexto que nós vivemos. Em suma, o documento funciona como um mapa para que a instituição alcance seu máximo potencial, adequando-se ao contexto em que ela está inserida e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de seus alunos. Isso é muito importante, o contexto que ela está inserida. Por isso que eu toco muito nessa tecla, gente. Muito mais importante do que os ministros da educação são os secretários municipais de saúde, de educação, desculpe, perdão. É eles que fazem a educação do município. É o diretor da escola. São os membros da comunidade escolar. São as organizações civis. São os pais. São muito mais importantes. Quando esse capital social ele está ativo, pode ter certeza que a escola daquele bairro, por mais que ele esteja inserido dentro de um contexto de criminalidade e violência, muitas vezes, funciona. Então, muito mais importante do que essas leis virem de cima para baixo, o local, aquela comunidade, se juntando, fazendo acontecer, a escola se torna realmente o local de emancipação. E isso eu acredito muito, muito mesmo. Não só na escola, mas na sala de aula. Mais ainda, Braulio Bessa DG, eu acredito na força do professor. É verdade. Acreditar na força do professor. Por mais que aquele sistema, e muitas vezes a gente se coloca nessas consciências e nessas reflexões que a gente faz, poxa, está tudo contra a gente, para tudo errar, para a gente fracassar, mas a gente que se inquieta, a gente que bate de frente todos os dias, a gente pode fazer uma aula melhor do que a de ontem, e a de amanhã melhor do que a de hoje, e assim por diante. Por mais que tudo isso aqui não funcione, né, a nosso favor. Pode passar. Então, o PPP é um documento para nortear o que deve ser elaborado por todas as escolas, com o objetivo de orientar as práticas educacionais durante todo o ano letivo. Apesar do seu caráter formal, o PPP deve ser acessível para todos, né? E ele deve ser um ponto principal, por exemplo, na seleção de profissionais para aquela escola, né? Você, por exemplo, tem que, de certa forma, trazer profissionais que se adequem à perspectiva pedagógica daquela escola, né? Então, é muito importante saber qual é a diretriz pedagógica daquela escola. O que os gestores daquela escola pensam sobre a educação? O que eles querem? Que alunos que eles querem formar? É muito importante. Talvez esses sejam os pontos principais do PPP. Por favor. A elaboração do PPP pode ocorrer em diversas formas. Há instituições que constroem por meio do conselho escolar, né, já que ele envolve representantes de diversos segmentos da comunidade, e outras optam pela participação individual e pela formação de plenárias. Não existe um formato correto, uma vez que cada espaço possui uma realidade diferente. Então, é aquela questão mesmo de cada comunidade entender qual é a sua perspectiva, né? Se plenárias, se através do conselho escolar, né, que ele é formado, ou uma coisa ou outra pode ser a perspectiva de cada comunidade. Alguns princípios que tem que nortear a esse é inafiançável, inegociável a essa questão que ela coloca aqui, né? Alguns princípios importantes. O primeiro deles é a igualdade, né?
Como diz Saviani, Saviani nos alerta para o fato de que há uma desigualdade no ponto de partida desses alunos. Mas a igualdade deve ser o ponto de chegada. Né? Então, muitos desses alunos que chegam muitas vezes com déficit de aprendizagem, né? Esses alunos que chegam, têm uma base lá no, por exemplo, chegam no ensino médio, mas não têm uma base no ensino fundamental, né? Por diversos outros motivos, né? Mas na chegada eles têm que estar iguais. É um compromisso da escola, é um compromisso que deve nortear a escola, a igualdade de todos, né? Inclusive daqueles alunos dito especiais, né? A qualidade não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico é propiciar uma qualidade para todos, não só para alguns. O que a gente vê no cenário brasileiro hoje não é isso, né? Eu acabei de falar. Hoje nós não temos perspectiva das escolas públicas de início de ano letivo, né? Enquanto muitas escolas particulares estão já trabalhando videoaulas com seus alunos, né? De certa forma tentando dirimir esse processo que está acontecendo hoje de pandemia, dirimir os prejuízos, né? Então, e esse aluno de escola pública, quando ele for fazer o Enem agora no final do ano, será que esse princípio da igualdade ele vai estar mesmo, né, igual àquele da escola particular que está vendo videoaula, fazendo live, recebendo material em casa? Será que vai haver uma igualdade com relação a isso aí? É isso aí que tem que nos inquietar como futuros gestores, como futuros professores de sala de aula. Gestão democrática é um princípio consagrado pela Constituição, as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, né? O grande líder é aquele que sabe ouvir. O grande líder é aquele que sabe tirar das pessoas o melhor delas. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Todas as pessoas têm dons, têm aptidões, né? E é preciso que o líder saiba o lugar de cada um dentro dessa equipe. Tanto é que hoje o que se coloca não são funcionários que uma escola detém, são colaboradores. Então, cada um colabora da forma que é possível, com o seu melhor, né? E nós entender que uma equipe, que ninguém, ao fazer um trabalho, algum projeto, ele se destaca de forma individual, não é? A escola tal não fala professor tal é top, fala a escola tal tem bons professores, né? É algo coletivo, né? De certa forma, temos que entender, gente, que a educação realmente, apesar de nós professores heróis, né, é um processo não, de certa forma, único, mas é um diálogo, né? Quando todas essas engrenagens funcionam, a educação funciona, né? Então, é importante entender também o nosso limite com relação a isso aí, né? O nosso, até onde a gente pode chegar. Por favor. A liberdade. O princípio da liberdade está sempre associado à ideia de autonomia, o que é necessário, portanto, como ponto de partida, o resgate do sentido dos conceitos de autonomia e liberdade. Porque esse aluno lá, quando chega no mercado de trabalho e, por exemplo, ele tem que criar, ele tem que responder, né? Ele tem que participar de uma reunião e dar novas ideias, por muitas vezes ele se sente tolhido, porque na formação dele, né, não se abria para debates, não se abria para questionamento, para críticas, para ideias, né? Então, essa formação desse aluno, ela tem que estar muito ligada
a esses diversos aspectos que nós temos hoje. Por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele não só pode pedir para o aluno fazer uma redação ou uma dissertação, mas ele pode trabalhar um debate dentro da sala de aula, trazer temas polêmicos para dentro da sala de aula. Né? Então, isso prepara o aluno para o mercado de trabalho. Isso prepara o educando para a vida. Porque é real, porque ele vai enfrentar. Né? Então, essa liberdade e essa autonomia, ela é tida com essas competências. Não é à toa que a própria BNCC traz essas competências, né, como importantes, né, essa autonomia como importante, como ponto extremamente importante. E a valorização do professor. Né? Eu costumo dizer que uma escola, ela se sobe ou desce pelos professores que ela detém. Né? Então, uma boa equipe de professores estimulados e valorizados, ela levanta qualquer escola. Ela bota para cima qualquer escola. Assim como o contrário, professores desestimulados e professores não valorizados, eles também descem. Né? Então, é muito importante ter essa formação continuada do professor, a questão da remuneração do professor, não é? A questão de tratar o professor realmente como parte de uma equipe, né? Não como um inimigo, né? Como infelizmente muitos veem. Então o professor é parte daquela equipe. O professor é o fim de todo esse processo aqui. O fim é a sala de aula, para que lá ocorra o ensino-aprendizagem. O fim é o professor e o aluno. Né? A importância do currículo. O que é danado é currículo, pelo amor de Deus. Né? Então, currículo é a construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los. Portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem essa construção coletiva. Muitas vezes eu vejo os professores dizendo que não passam valores para os seus alunos, que a obrigação dele é passar apenas o conhecimento científico. Né? Freud já explicou lá em 1914 que isso não acontece. Que nós temos um processo chamado transferência educacional. Que por mais que nós pensemos que nós não passamos esses valores para os nossos alunos, nós passamos sim. Na medida que nós tratamos todos bem, chegamos no horário, nos vestimos de forma adequada, né? Isso tudo nós estamos dando exemplos e de forma indireta estamos educando os nossos alunos. Não só apenas passando algo cognitivo. Isso é currículo, gente. Isso é o currículo. Né? Hoje as escolas tendem a passar esses valores éticos morais, né? Por N fatores que nós estamos percebendo nesse mundo. Né? Então, isso é currículo. É o que a escola percebe diante do cenário, né? Muitas vezes formal, né? Que está posto. O que é real para passar para esse aluno? O que é importante para ele se preparar para essa vida? Lá para fora. E o que está oculto, como os valores morais, né, e éticos? O que está oculto dentro desse conhecimento que eu quero passar, mas que também é importante para esses alunos lá fora? O respeito. Né? Principalmente, né? A parcimônia, essa igualdade, a humildade, né? Tudo isso são currículos ocultos que nós temos dentro da escola. Que mais do que nunca as escolas hoje estão percebendo que são deveras importantes dentro do espaço escolar. Pode passar, por favor.
Então, como alertou o grande Domingos, cada conteúdo deixa de ter significado por si só, para assumir uma importância relativa e passar a ter uma função bem determinada e explícita dentro de um todo. Não é? Entender como se faz uma dissertação, como se opina, lá na frente vai te ajudar, por exemplo, tá ao lado do teu chefe e dar uma opinião para ele sobre determinado problema. Né? Aprender a fazer, por exemplo, uma argumentação vai te ajudar lá quando você estiver defendendo teu trabalho de conclusão de curso e defendendo a tua tese lá, a solução do teu problema. Então, tudo isso são pontos que são importantes, não só dentro da escola, fora dela principalmente. Por favor. Então, o que são pontos dentro do PPP que são importantes? As estruturas administrativas, a parte física, né, da escola, as salas, a cantina, o que tem, quantas cadeiras, onde é localizada essa escola, toda essa parte física aí, né? O plano de ação, o que eu quero, né, na minha escola? Quais são os objetivos? Né? O que nós vamos fazer? Né? Que pontos nós vamos agir? Né? As diretrizes pedagógicas, quais são as bases pedagógicas da minha escola? O que eu penso sobre a educação? Que metodologia eu quero que meus professores utilizem? Né? Quem são os envolvidos? Quem são os personagens dentro dessa escola? Os professores, os alunos, de onde vêm esses alunos, a família, os pais, de onde vêm esses pais, a maioria, né? Esses pais. Dados regionais sobre a aprendizagem. Como é que é o IDEB daquela área, como é que é o número de alfabetizados, pessoas que têm nível superior ou não, ensino médio, como é que é a questão econômica daquela região, são pontos importantes também. E o contexto das famílias desses estudantes, como é que é classe média alta, classe baixa, abaixo da linha de pobreza, tudo isso são fatores que tem que possuir no seu PPP. E que são muito importantes. Quando nós vamos ver, gente, não se trata apenas de uma teoria. Não se trata apenas de papel, como muitos dizem. Eu vou aprender a fazer educação lá na prática. Não. Tudo isso são pontos extremamente importantes na tua prática pedagógica, no teu projeto educacional. Né? Tudo isso são pontos, são condições imprescritíveis dentro da praxis pedagógica. Por favor. Importante. Vale ressaltar que a finalização do documento não significa o fim do PPP. Como eu falei, a revisão possibilita que os membros das equipes pedagógicas e da gestão vejam o que deu certo, o que deu errado, o que nós podemos fazer de diferente, por que isso não deu certo, o porquê que deu certo também. Então são pontos a se refletir. Eu acho que esse é o principal ponto de precariedade dentro dos PPPs, que não é feita essa avaliação, essa flexibilidade, como diz Veiga. Né? O PPP fica enrijecido, fez-se lá e fica parado, fica morto, né? Fica inerte. E esse não é o objetivo do PPP. Por favor. A avaliação também é um ponto que deve ter lá dentro das diretrizes pedagógicas. Eu pensei, porque é um ponto importantíssimo dentro dessas diretrizes pedagógicas da escola. Né? Como eu devo avaliar o meu aluno? Então, como eu disse, a gente fica preso a alguns axiomas que prejudicam a nossa prática pedagógica, né? Que o que avalia um aluno é um teste, o que avalia um aluno é uma prova. Né? Acabei de falar diversos métodos avaliativos aqui, seminário,
a próprio debate, né? São pontos que podem ser utilizados, não tradicionais, que você consegue avaliar seu aluno. Então, a avaliação vai ter em 3 momentos: a descrição, a problematização da realidade escolar e a compreensão crítica da realidade. Então, são pontos dentro dessa avaliação que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, na nossa disciplina. Eu estou passando para vocês o conhecimento, né? A teoria, de certa forma, né? Os conceitos dessa teoria. E o que vocês vão fazer no próximo texto? Entender como isso ocorre, na maioria das vezes, na prática. E não só entender essa problemática, mas fazer a crítica sobre essa prática. Além de fazer a crítica, dar a solução. Aí vem a terceira dimensão, né? Fazer a crítica da realidade. Então vejam só como dentro da nossa disciplina, ainda no ensino superior, nós estamos agindo com essas 3 dimensões da avaliação. Né? O que muitas vezes ocorre? A crítica pela crítica, né? Muitas vezes o que acontece? A gente não lê sobre aquilo, a gente não estuda sobre aquilo, mas a gente quer criticar. Né? Então, é preciso que a gente tenha a base, é preciso que a gente tenha essa descrição, né? Entender, para depois agirmos. Né? A avaliação do ponto de vista crítico não pode ser um instrumento de exclusão, mas deve ser democrática, deve favorecer o desenvolvimento da capacidade do aluno de apropriar-se de conhecimentos científicos. Né? Você vê, né, o que acontece hoje, por exemplo, com o nosso Enem. Né? Vocês acham que é uma avaliação que inclui ou que exclui? Mais do que inclui. Né? Então você tem diversos alunos que têm, por exemplo, que eu acabei de falar, competências diferentes, realidades diferentes, que são postos dentro de um funil. Né? E o Enem vai dizer se esse aluno é bom ou se esse aluno é ruim. Se esse aluno pode fazer, vamos dizer assim, medicina, que é mais valorizado durante o contexto que nós vivemos, e um curso aí menos concorrido. Vou mencionar para não ter polêmica. Mas, né? Então, isso é uma avaliação que exclui muito mais do que inclui. Né? Então, é uma avaliação tradicional que não tem nada a ver com a perspectiva que nós temos hoje sobre a avaliação, moderna sobre a avaliação. Né? Será que esses alunos aí que vão fazer esse Enem, realmente o Enem é um medidor de quem não é bom e quem é bom? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Por favor. É possível construir um PPP? Sim. É possível sim fazer. Eu creio que o PPP, como até coloquei aqui, é um processo coletivo. Todos têm que participar. Então, mais do que nunca, é preciso que o capital social, que as pessoas entendam a importância da educação, do quão é importante a educação para um povo. Parece que nosso país ainda não acordou para isso. Né? Pelo contexto que nós vivemos hoje, da nossa profissão, pelo contexto que nós vivemos hoje, da nossa perspectiva, né? A gente percebe que o Brasil não entendeu a importância. Num dos pontos, talvez, que eu falo dessa pandemia, se é que tem algo de bom de sair disso tudo, talvez nós saímos um pouco valorizados disso aí. De que os pais hoje ávidos por ensinar as tarefas dos filhos em casa, entendam um pouco a importância de nós professores. Né?
mas ainda o país não entendeu a importância da educação, do quão é importante, além de ter o dever e o direito de ter uma escola pública e ter uma escola pública de qualidade. E isso só se consegue com coletividade, com fiscalização, né? Com cobranças, não só com o professor, mas com os governantes, com os diretores, com os secretários, com os ministros. Somente quando o brasileiro entender, internalizar que a educação é o ponto importante, mais importante de todos dentro da sociedade, a educação vai acontecer. Tudo isso vai mudar o nosso panorama. Países como Finlândia, Singapura, Coreia do Sul já entenderam essa perspectiva, né? Que é algo coletivo. E muitas vezes a gente vê professores aí tristes, decepcionados com a nossa profissão, que carregam esse peso nas costas, individual, de fazer algo que é coletivo acontecer. São guerreiros, são os verdadeiros heróis. São aqueles que nós temos que bater palma, porque são os verdadeiros heróis do nosso Brasil. Por favor. Então, gente, espero não ter se alongado muito. Vocês sabem que eu gosto muito de falar. É até redundante um professor que gosta de falar, né, gente? Espero ter passado um pouco do que eu entendo sobre esse texto. Claro, gente, não vai substituir a aula presencial, que a gente pode debater, perguntar, questionar. Mas vocês sabem que eu estou à disposição do privado. Posso demorar um pouco, certo? Estou com mais outras 2 disciplinas em outra instituição, além da escola, né, que vocês sabem, aqui de Extremóis, que eu sou coordenador. Então, pode ser que eu demore um pouco, mas eu respondo, tá certo? Para vocês. Espero que deem para entender alguns pontos importantes que eu achei importante do texto para passar para vocês. Para finalizar a nossa atividade, né? Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês façam um resumo informativo do texto 1, desse texto que a gente acabou de explanar sobre ele, né? Professor, é individual? É individual, viu, gente? Por toda essa dificuldade de a gente sair de casa, então, o ideal é que todos fiquem em casa, então é individual, certo? Vou dar a vocês mais de uma semana para vocês fazerem, né, essa atividade, né? Então, vocês vão me entregar no dia 13/5, quarta-feira. Então, vocês têm aí 9 dias para fazer essa atividade, certo, gente? Então, porque já na próxima a gente vai marcar nossa live no YouTube para a gente fazer a discussão do nosso segundo texto, certo? Professor, como é que eu posso fazer esse resumo? Ou em forma de redação de texto, ou em forma de tópicos, certo? Então fica aí as 2 formas, vocês veem o que é melhor, né? Esse professor não sabe nem o que quer de um jeito ou de outro. Gente, acabei de falar da autonomia, né? Vocês são alunos de ensino superior. Então vocês veem a forma que vocês conseguem aprender e desenvolver melhor e fazem ou em forma de redação ou em forma de tópico, certo? Por e-mail eu aceito, certo? O resumo de vocês. jpcristaldo@gmail.com. Professor, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu estou recebendo, gente, muitas mensagens,
vários grupos de salas de aulas diferentes. Então, o que vai acontecer? Com certeza vou não conseguir ter acesso ao trabalho de vocês. E depois vocês vão querer a nota de vocês, não é, gente? No e-mail, não. Você vai botar lá no assunto, resumo pedagogia 1 extremóis. Aí o seu nome lá, a capa e folha de rosto, eu vou lá e vai ficar tudo salvo e guardado no meu e-mail. Então, por isso é importante vocês enviarem via e-mail, certo? Não enviar pelo WhatsApp. Enviar pelo WhatsApp com certeza vai ficar lá no meio das mensagens e eu recebo milhares de mensagens todos os dias, então vai se perder lá, tá certo? Então fica aí um resumo informativo sobre o texto. Vocês já estão lendo o texto desde, se eu não me engano, semana passada, né? E vocês vão fazer esse resumo e me entregar na próxima quarta-feira, certo? Aí a gente vai marcar durante esses dias a nossa live, possivelmente no final de semana, certo? Então, gente, um abraço, que Deus abençoe a todos nós e que mais uma vez todos fiquem em casa, protegidos e que Deus proteja a nossa família. Um abraço, um beijo e até a próxima.